Hora de falar sobre reforço encaminhado no Vasco. Cruz Maltino pretende anunciar nas próximas horas Santiago Sousa, volante barra zagueiro de 27 anos de idade, argentino do Racing, fenômeno. O cara foi disputado nas últimas janelas por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e nenhum dos três clubes mais ricos do país foi capaz de fechar essa contratação. Já o Vasco, com um aporte e suporte de Marcos Lamáquia, chegou a um acordo com o Racing de 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 35 milhões e meio de reais. A maior parte dessa grana será paga à vista, o restante em parcelas. O primeiro a aceitar essa proposta havia sido o próprio Sousa, que há bastante tempo lutava para ter um reajuste salarial. O Vasco topou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Importante registrar ainda que o Racing havia recusado a primeira proposta do Vasco, a primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Houve esse reajuste para 7 milhões de dólares fixos e o acordo está sacramentado. O Sousa tem 112 jogos pelo Racing, 7 gols e 3 assistências, foi campeão da Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. Mudança urgente no Vasco da Gama. Sábado de empate contra o Mirassol dentro de São Januário. Permanência na zona do rebaixamento, mas confirmação da chegada de Santiago Sousa. Uma semana que será decisiva para o Cruz Maltino e um momento decisivo para o técnico Pedro Emanuel. É claro, eu vou trazer muita coisa importante aqui para você neste seu Acorda Vascão. Tem o Pedro Emanuel, novo técnico do Vasco, falando um pouco sobre o que ele vem achando desse momento à frente do Cruz Maltino. Tem também Andrés Gomes culpando o espiritual para os resultados ruins do nosso Vascão e muito mais para você aqui e agora neste vídeo. Bom, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, que ontem entrou em campo contra o Mirassol dentro de São Januário e, ao meu ver, teve um resultado considerado ridículo. O Vasco não pode empatar com o Mirassol dentro de São Januário. O Vasco da Gama, num campeonato brasileiro de 2 rodadas contra o Clube Paulista, ao meu ver, é inadmissível não ter nenhuma vitória. O Vasco, em 6 pontos disputados contra o Mirassol, conquistou apenas 1, porque perdeu em São Paulo e empatou no Rio. Ah, Lucas, mas o Mirassol é uma equipe forte. O Mirassol está na Libertadores. O ano passado do Mirassol foi muito bom. Hoje, o Mirassol é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje, o zagueiro titular do Mirassol é o Lucas Oliveira, atleta que não teve espaço nenhum no Vasco da Gama. Foi para esse Mirassol que o Vasco da Gama ontem deixou passar mais 2 pontos, ou seja, ao todo 3 pontos na tabela de classificação, caso conquistasse a vitória. O Vasco, que foi superior, teve a posse, o Mirassol entregou a posse para o Vasco, 58% de posse, 20 finalizações, inclusive das 24 no gol do Mirassol, mas não converteu as finalizações em gol. E com o empate, o Vasco da Gama segue então na zona do rebaixamento. Tem 21 pontos conquistados, vê o Grêmio à frente na 16ª colocação também com os mesmos 21, e o Internacional na 15ª colocação também com os mesmos 21 pontos. A situação do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro não é nada boa, não é nada confortável, é muito difícil. E fica a dúvida, o que fazer para melhorar? O que fazer para mudar as coisas? Qual é o problema do Vasco? É reforço? Sim, mas não é possível. Será que tem mais alguma coisa? E o Andrés Gomes falou um pouco sobre para ele qual é o problema do Vasco da Gama nesse momento. E, gente, se liga só nas palavras do Andrés Gomes logo após a partida contra o Mirassol no Caldeirão. Olha, amigo, sinceramente é muito difícil. Dá uma olhada aí. Complicada. Pienso que tenemos que trabajar más en lo mental y también lo espiritual, porque pienso que estamos atados a algo, porque no es justo. O sea, todos los juegos tenemos 1000 oportunidades y el rival tiene una y hacen un gol de cantello. O sea, y eso sucede en todos los juegos, donde vamos, de local, de visitante. Entonces pienso que es algo más espiritual. Obviamente nosotros trabajamos toda la semana para ver cómo podemos mejorar, pero infelizmente llegamos a la cancha y acontece todo esto. Entonces pienso que es algo espiritual y obviamente hay que dejar todo en manos de Dios, que es lo más importante. Andrés, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez. Essas foram as palavras do Andrés Gomes. Ah, Lucas, pô, o que tu... Cara, vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Eu falar pra você que o problema é espiritual, a gente como torcedor brincar, né? E isso acontece. Às vezes tu tá falando, pô, não é possível, cara. O problema do Vasco é espiritual.
Tu nunca ouviu a frase, né? Tem um sapo enterrado dentro de São Januário. Depois que enterraram esse sapo, tudo mudou. A frase, o problema é espiritual, ela já rolou e rola até hoje no meio da torcida do Vasco. Só que uma coisa é essa frase rolar no meio da torcida, gente. De verdade, outra coisa é um jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama dizer que o problema é espiritual. Não existe, gente. Tu já imaginou o Cristiano Ronaldo indo após uma derrota de Portugal na Copa do Mundo e falando, não, pô, a gente não ganha a Copa porque o problema é espiritual. Sabe, tu tá de palhaçada. Uma coisa é a torcida, outra coisa é o atleta. Quando o jogador, ele passa a acreditar na ideia que o problema do Vasco da Gama é espiritual, amigo, realmente o problema, ou o buraco, melhor dizendo, tá muito mais embaixo do que nós imaginamos. Andrés Gomes fez um golaço ontem, foi importante, é hoje o único jogador, a meu ver, lúcido dentro do elenco Cruz Maltino, mas não pode chegar numa entrevista após a partida e dizer que o problema Cruz Maltino é espiritual. E agora o que fazer, né? Essa é uma situação importante. Vamos falar já sobre o assunto Nelson de Ossa, contratação praticamente fechada, mas antes é importante falar sobre, amigo torcedor Cruz Maltino, o novo técnico do Vasco, né? No caso, o profissional Pedro Emanuel, que ontem deu entrevista coletiva após a partida, falou um pouco também sobre esse atual momento do Vasco da Gama, tentou focar nos aspectos positivos do jogo que aconteceu ontem dentro do Caldeirão, após ouvir principalmente queixas da torcida, que vaiou o elenco após o empate contra o Mirassol, e muitos questionamentos por parte dos jornalistas. Pedro Emanuel talvez não esteja acostumado com essa pressão, e ele foi à entrevista coletiva, inclusive, para reclamar um pouco dessa pressão que vem sofrendo ao ser confirmado como técnico do Vasco. Vocês focam muito naquilo que é a parte negativa do jogo. Eu gosto muito da parte positiva e eu saio satisfeito pela forma como nós entramos na segunda parte, a energia que nós introduzimos no jogo, aquilo que às vezes se estiver a fazer uma corrida de 5 km vai chegar ao quarto quilómetro e se calhar já vai estar cansado. E se tiver alguém ao seu lado, e foi o que eu tentei fazer hoje, senti que a equipa precisava disso, de lhe dar uma ajuda, um empurrãozinho, de suportá-los, porque às vezes não é uma crítica, é só dar um toquezinho, suportá-los um bocadinho e eles voltam a acreditar novamente. E voltamos a entrar novamente no ritmo que nós queremos. E acho que hoje a segunda parte foi bonita por isso. Foi bonita porque conseguimos trazer novamente o entusiasmo à nossa torcida, ela empurra-nos para a frente, nós sabemos disso, nós queremos isso, e acho que o demonstramos na segunda parte. A primeira parte não foi tão bem conseguida, faz parte do jogo. O jogo tem 90 minutos e ainda bem que nós conseguimos ter uma primeira parte menos boa e uma segunda parte muito boa, que só não concluímos com 3 pontos por mera infelicidade. Mas a abordagem que nós tivemos foi essa, foi tentar ganhar até o último segundo. Treinador novo, com métodos diferentes e processos diferentes, é mais um impacto naquilo que é o processo de crescimento físico do jogador. Que eu, naturalmente, também sou responsável, porque a forma como eu trabalho vai influenciar aquilo que é o rendimento dos meus jogadores. Portanto, o que eu quis dizer que foi perfeitamente natural e normal aquilo que aconteceu no jogo da Colômbia. Não foi nenhuma crítica sobre o estado de físico da equipa. Não tem nada a ver, até porque eu sou o principal responsável. A questão fundamental aqui, e quero que vocês também analisem, é que hoje, por exemplo, para mim, o bom estado físico de uma equipa é aquilo que aconteceu com quem entrou. Quem entrou, que acrescentou muito à equipa, deu uma energia nova à equipa, reavivou-nos, não deixou cair a intensidade que nós estávamos. E isso assim demonstra que de facto estamos a caminhar para aquilo que eu pretendo, que é alta intensidade e todos estarem preparados para jogar. Se vão jogar 90 minutos, se vão jogar 45, se vão jogar 20, entrarem com esta garra que eles entraram hoje. Todos os que entraram demonstraram que tinham capacidade e vontade de ajudar a equipa e puseram a energia que nós necessitávamos. Isso é a minha satisfação. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do Pedro Emanuel, né? É complicado, cara. O Pedro Emanuel, coitado, não tem culpa de nada nesse momento. Chegou aí no meio de um turbilhão, né? Clima tenso no Vasco da Gama e vai ter que sustentar essa bronca. Alô, Pedro Emanuel, se prepara, tá? Pois tá só no início. E a grande realidade, gente, é que não pode passar dessa semana. Essa semana, amigo torcedor vascaíno, o Vasco ele precisa trazer de 2 a 3 reforços no mínimo para estar treinando dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco precisa entrar na rodada do final de semana que vem, acho que enfrenta, se eu não me engano, Palmeiras ou Bahia, com pelo menos um reforço à disposição do técnico Pedro Emanuel. Gente, a realidade é muito clara. Se isso não acontecer, o Vasco vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem
21 pontos conquistados. Tem pela frente mais 18 rodadas. Ou seja, vai precisar fazer 24 pontos. 24 pontos, amigo torcedor cruzmaltino, são 8 vitórias. Vai precisar ganhar 8 de 18. É tranquilo? Teoricamente sim. Mas o Vasco acabou de deixar passar uma vitória importante contra o Mirassol. Então, com esse elenco, preocupa-se. Mas precisa trazer reforços. Tem a situação do Nelson de Ossa que está encaminhada, mas, poxa, está encaminhada há quanto tempo, né? Quanto tempo está para fechar e até agora não fechou? E tem a situação do Santiago Sousa, que ontem foi um dia importantíssimo. As coisas andaram muito. E o jogador tende a ser o primeiro reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências. E eu resolvi trazer já essa informação para você na manhã deste domingo, porque hoje restam apenas pequenos detalhes na operação para que o volante argentino venha a ser oficializado como novo reforço do Vasco da Gama, tá? Vasco e Racing chegaram a acordo nas últimas horas, valores próximos à casa de 7 milhões de dólares, ou seja, 35 milhões de reais. O que pesou muito para a chegada de Santiago Sousa ao Vasco foi a proposta salarial feita ao jogador. Ele vai receber no Cruzmaltino mais do que o dobro do salário que ele recebia no seu antigo clube, ou no seu atual clube, que é o Racing. Já aceitou a proposta do Vasco e agora restam pequenos detalhes entre Vasco e o Racing para a assinatura do negócio. O Vasco espera então concluir até quarta-feira essa contratação do volante. O Vasco quer ter Santiago Sousa ainda nessa semana treinando no CT Moacir Barbosa. E não apenas Santiago Sousa, mas também como Nelson de Osso. O Vasco quer ter esses dois jogadores treinando juntos no CT Moacir Barbosa. A vontade do jogador pesou muito, né? Para o Vasco insistir também na contratação do atleta. O Racing também aceitou, fez um jogo legal de cintura pela negociação envolvendo o Santiago Sousa. Então, tudo andou muito legal na negociação do volante. Mas é um grande jogador? É, mas é pouco. Mas precisa de mais. Volto a repetir, se não trouxer 2 a 3 jogadores, amigo, é pouco. Grande reforço que o Vasco está trazendo, eu me animo muito, mas precisa de mais. Hoje a situação ela é tensa, ela é caótica, ela é preocupante, é uma realidade dura de se enfrentar no Vasco. Reforço fechado praticamente, mas precisa de mais. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.